Então, a coerência narrativa nós estamos agora na página 22, tá? Dando continuidade aqui. A coerência narrativa é uma característica dentro dessa questão da coerência. Ela significa dizer que a narração deve apresentar uma sequência lógica de fatos a fim de que se contextualize a situação narrada. Então, é a sequência lógica de fatos, certo? Para contextualizar o que eu estou narrando, seja lá, porque, querendo ou não, um texto dissertativo também se discorre uma narrativa. Com certeza a gente vai se valer de narrativas, inclusive, né? E a coerência argumentativa em um texto, página 22 aí do nosso PDF, que a gente vai ler aqui agora esse parágrafo. Coerência argumentativa. Em um texto devemos desenvolver um assunto atentando para alguns desdobramentos ao longo da argumentação. Dados, analogias, conclusões. Interessante, né? Vou trabalhar com dados concretos, dados reais, certo? Trabalhar com dados, analogias, comparações. As analogias nos ajudam muito quando a gente quer desenvolver um argumento. Vou comparando, porque na comparação Jesus fazia muito disso no ensino dele. Ele usava muito contar histórias, que daí eram justamente situações que se comparavam àquilo que ele queria dizer, certo? Então, as analogias, elas vêm ao encontro para haver um entendimento daquilo que eu quero dizer, tá? Então, aí nós vamos depois citar algumas narrativas e argumentações em que há esse tipo de recurso, analogia, tá? E as conclusões. Então, para a coerência argumentativa vai ser justamente isso aí. Eu vou usar dados seguros, certo? Vou usar comparações, analogias e conclusões. Tem-se um pressuposto e, a partir deles, são realizadas as considerações. Se as conclusões a que se chega em um texto não são amparadas pelos dados apresentados, então se comete a incoerência argumentativa. Então, aqui eu preciso tirar conclusões que sejam alinhadas com os dados que eu levantei, que eu puxei, tá? Chegar a conclusões que tenham tudo a ver com aqueles dados. As minhas conclusões não podem estar contradizendo os dados que eu estou utilizando. Aqui é interessante esse exemplo que nós vamos usar aqui. Vamos lá. Então, nós vamos usar aí na página 23. Vocês vão ver que tem uma narrativa aí, tá? A fábrica estava repleta de preguiçosos, nada ia para frente. Solange, a supervisora de produção, foi até a gerência comunicar a situação. Passou 2 horas por lá. Quando voltou, já tínhamos terminado todo o lote. Há uma incoerência de narrativa aí, certo? E de argumentação também. Certo? Aqui, vamos lá. A afirmação.
a fábrica estava repleta de preguiçosos. É uma afirmação. O que eu vou trabalhar depois disso, nas próximas afirmações, vai precisar confirmar isso, tá? Não pode contradizer, né? Tudo bem, aqui tá fortalecendo, tá reforçando, nada ia para frente. A fábrica estava repleta de preguiçosos, nada ia para frente. A supervisora Solange, supervisora de produção, foi comunicar essa situação, ok? Beleza. Passou 2 horas conversando lá na gerência sobre esses preguiçosos. Quando ela voltou, 2 horas depois, nós tínhamos terminado todo o lote. Aqui está contradizendo, porque se a fábrica está cheia de preguiçosos, como é que nós tínhamos terminado todo o lote? Se somos preguiçosos, não estamos fazendo nada, certo? Batendo papo, indo ao banheiro, tomar cafezinho, enrolar, certo? E nada ia para frente, não saía, o serviço não avançava. Porém, em 2 horas nós terminamos. Então tá confirmando essa primeira afirmação, que todos eram preguiçosos? Não está contradizendo. Aqui, para ser coerente, teria que ter uma outra afirmação, certo? No sentido assim. Porém, como os funcionários perceberam que a supervisora estava se dirigindo à gerência para comunicar a enrolação, os funcionários resolveram ser mais ágeis e trabalharam com mais afinco, certo? Tá? Então teria que ter uma outra frase aqui explicando o que aconteceu para ter terminado o lote, sendo que eram todos preguiçosos e nada ia para frente. Teria que ter um outro período aqui, uma outra frase para trabalhar isso para não ficar incoerente. Então aqui, qual a incoerência desse relato? Ora, se todos eram preguiçosos, como o lote todo poderia ter sido terminado apenas durante a conversa da supervisora com a gerência, só fará sentido se esclarecermos o contexto, como por exemplo, pontuando que por receio de serem demitidos, os funcionários resolveram trabalhar, ok? Então vai precisar discorrer bem o assunto para não contradizer a ideia anterior. Então ali a incoerência narrativa, certo? A incoerência argumentativa, nós vamos ver um exemplo a seguir.